Oi pessoal, tudo bom? Eu quero falar sobre um pôster que eu vi esses dias, esse aqui. E aí, o que é que eu quero relatar? Eu quero relatar que eu já passei por isso, né? Eu já passei por perseguição dentro da igreja e não foi uma única vez. Eu passei por 2 vezes. Uma eu não soube lidar. Eu realmente saí da igreja, foi muito difícil, eu fazia parte de uma congregação qual eu não vou citar nomes aqui, mas foi onde eu conheci a essência de Jesus. É uma congregação que ela ensina muito sobre a palavra, eu aprendi muito sobre a palavra, eu vivi experiências incríveis ali. Eu cresci muito espiritualmente, me edifiquei bastante, participava de muitas coisas e a cada vez eu evoluí em Cristo, porque eu me entregava verdadeiramente. É a vivência do primeiro amor. Então, e esse é único, né? E esse primeiro amor me levava cada vez mais a ter sede de Cristo. E como era uma congregação pequena, tudo que podia me envolver, se me chamasse, eu nunca dizia não. Uma das coisas que eu mais amava era evangelizar. E que eu amo até hoje. Falar de Cristo, falar do amor de Cristo, proclamar o seu evangelho, ele é muito edificante, não somente para quem nós estamos proclamando, mas para nós mesmos. Até porque muitas vezes o que falamos nós estamos ouvindo, então nós nos edificamos. E num determinado tempo, eu já na congregação, muitas amizades ali feitas, eu era uma pessoa totalmente emocionalmente inexperiente, inocente emocionalmente, por várias coisas que eu passei na minha vida, traumas e tudo. Então, eu era muito dependente de ter alguém do meu lado, eu era muito dependente de aprovações, de estar junto, de muitas coisas emocionais que eu não era tratada. Hoje, graças ao Senhor Jesus Cristo, eu tenho me tratado, tenho me edificado, estou bem tratada, faço terapia, né? E muitas coisas entendi, né? E amadureci, não só como pessoa, mas como espiritualmente também. Então, numa dessas, eu sempre estava envolvida em estudo bíblico, dando estudo bíblico às pessoas, evangelizando, indo para a rua, entregando folheto, falando do amor de Cristo. E num desses momentos, eu decidi fazer um evento. E chamei aquelas pessoas que andavam comigo. E assim, foi coisa de Deus, porque tudo foi providência, né? Então, se juntou eu e mais 4 pessoas. E depois outras pessoas vieram ajudar. Muita gente deu a mão, a igreja deu a mão, nos ajudou. Eu junto com essa turma, esses jovens, a gente saiu para buscar patrocínio. E Deus é maravilhoso, né? Era algo que com certeza era do coração de Deus, porque tudo deu certo. Nós não gastamos R$1 do nosso bolso. Nós fizemos um grande evento. Eu moro em Maceió, Alagoas. E fizemos um evento num local público, na praia, chamado Praça Multa Eventos. E tudo nós ganhamos de patrocínio. O nome do projeto era Jovens para Cristo, né? Até esse nome foi o Senhor quem revelou a mim. O primeiro ano foi maravilhoso, minha gente. Nós conseguimos juntar mais de 2.000 pessoas, e principalmente um público muito grande de jovens, né? E pessoas da nossa igreja, da congregação que nós fazíamos parte, participaram. Fizemos momentos de oração, fizemos bastante louvores. Chamei pessoas conhecidas minhas de outras congregações, foram. Houve pregações, houve pessoas ali voltando para Jesus, houve pessoas ali se entregando a Jesus. Mas esse evento, o intuito era só proclamar o evangelho. Dentro do meu coração era só proclamar o evangelho. E infelizmente nós estamos lidando com seres humanos dentro da igreja, né? E inicialmente eu não percebi. Quando eu percebi já era tarde, eu estava fora da igreja. E uma dessas pessoas, um jovem que participava junto comigo, andava junto comigo, eu gostava muito dele. Inclusive, na época ele era noivo. Esse menino se encheu de... Caiu o semblante dele. Vamos voltar aqui para a Bíblia com Caim e Abel. O semblante dele caiu diante de mim, mas eu também não percebi. E aí a nossa igreja, a que eu fazia parte, ela tinha uma missão, né? Tinha as igrejas e essa missão tomava conta das igrejas. E teria votação para líder de jovem. Tá tendo votação para líder de jovem.
E passado o evento e tudo, o evento aconteceu em setembro, próximo final do ano ocorreu como é que eu posso dizer, essa reunião, que era um evento qual ia escolher líderes, né, de jovem. E esse rapaz que estava se preparando até para estudar, para ser pastor, estudar teologia, esse curso não era aqui, era em Salvador. E a igreja indicou ele. E eu, como amiga dele, estava apoiando. Porque eu gostava muito dele, era um jovem que eu gostava, todos os jovens da igreja eu gostava, a gente se envolvia em tudo. Na época eu era professora de adolescentes dentro da igreja. E aí a gente foi para esse evento, eu fui apoiando ele, fui torcendo por ele, mas o inesperado aconteceu. Inesperado porque pra gente como ser humano, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus é quem escolhe as pessoas, Deus é quem unge, Deus é quem manda e desmanda, vamos dizer assim, na nossa linguagem. E lá, naquela reunião, naquele evento todo, o meu nome foi mencionado como líder de jovens e escolhido. E eu fiquei surpresa, porque, assim, eu só tenho um ano de igreja, não sei nem se eu tenho completado um ano, eu acredito que sim. Agora eu não recordo. E, na verdade, eu fiquei sem entender. Eu vim para prestigiar fulano, e eu que fui escolhida, e naquela hora eu fiquei perplexa. Os líderes, né, que escolheram, que eram pessoas da missão, eram pastores, falaram muito bem do evento, e eu disse: eu sou professora de adolescente, será que eu sou capaz? Você foi capaz de fazer um grande evento, de liderar jovens ali, ajudar. E aquilo tudo me deixou feliz e triste, porque eu sabia que ia ter uma nova missão. Para mim era maravilhoso, porque ia lidar com jovens, ia lidar com uma pregação do evangelho, evangelismo, tudo. E triste por ele. Mas eu lembro nitidamente que ele se virou para mim e disse: parabéns, você merece. Mas eu percebi que havia uma tristeza no olhar dele. E eu cheguei para ele e disse: você tem certeza? Se você quiser, eu abro mão por você. Era o seu sonho. E é algo que ia fortalecer muito para ele poder ir para essa faculdade lá em Salvador de teologia. E ele foi escolhido como meu vice. Eu como líder e vice. Aí eu disse: você fica líder, eu fico vice. Ele fez: não, você é merecedora. Só que nesse não merecedor, o mal já tinha tomado o coração dele, né? O semblante dele já tinha caído, mas eu não tinha percebido. E era uma pessoa que estava ao meu lado. E eu comecei a trabalhar com jovens, peguei uma região de 19 igrejas para liderar jovens. A gente fez grandes eventos, a gente fez grande evangelismo. Eu fui investida como jovem líder nessa igreja, nessa congregação. E fizemos mais eventos. Todo ano a gente fazia Jovens para Cristo, mas aí começou as perseguições. E eu não entendia, né, direito. E eu sofria com isso, porque eu já vinha, né? Já vinha de sofrimentos emocionais de família, já vinha bem mastigada emocionalmente, bem castigada. E tudo isso me feriu. E o que mais me feriu foi ver a liderança superior da missão não, como é que eu digo, não é tomar partido, mas não sentar para conversar com a gente, não equilibrar tudo isso. E isso foi me esfriando, foi me machucando. Eu já tinha uma família que não me apoiava por ser evangélica, por ter aceitado a Jesus. E eu fui esfriando aos poucos, fui me afastando aos poucos. Essa pessoa que andava muito comigo começou a inventar histórias, horrores de mim dentro da igreja, que eu queria tomar o lugar dele, que eu queria aparecer, e várias contendas foi criada. E numa delas foi dito até que eu era afim dele e pedi para ele terminar o noivado. Era um jovem mais novo que eu, né? Então, para vocês entenderem que quando nós sofremos, quando nós somos magoadas, é o ser humano que magoa a gente, não é Cristo. Naquele momento eu não entendi, minha gente. Naquele momento eu me ofendi todo o tempo e julgava a fé cristã. Disse: por que isso comigo, Senhor? O Senhor me escolheu e o Senhor permite isso? E eu questionava muito Deus. E todos esses questionamentos, tudo isso que estava acontecendo, essa perseguição contra mim, essa negação da minha família em eu aceitar Cristo, viver uma vida com Cristo, eles diziam que era lavagem cerebral, isso e aquilo. Então todo esse peso que vinha da minha família
Começou a igreja a pesar sobre mim, porque de todas as formas eu tentava conversar com um líder, com um pastor, com um ancião, e era inacreditável como ele tinha um poder de percepção e as pessoas apoiavam ele. Tinha, por mais aprendizado que a igreja apresentava, a prática daqueles homens que estavam como líderes, elas foram falhas, elas foram fracas. Mas por quê? Porque eles são seres humanos. E hoje eu entendo isso, mas no princípio eu não entendi. E foi o que aconteceu, eu abandonei tudo e me afastei. Não recebi uma visita sequer de nenhum pastor, de nenhum líder da minha igreja, de nenhum ancião da minha igreja, de nenhum jovem da minha igreja, de ninguém eu recebi uma visita, não recebi uma ligação, não recebi uma visita, não recebi, estamos sentindo só nada. Então, o que eu quero passar para vocês é que o inimigo realmente, se ele vê uma brecha no coração de qualquer pessoa que seja, ele vai utilizar. Por isso que a palavra do Senhor diz, afastai-vos, né? Apartai-vos do mal, apartai-vos do mal, né? Não dê lugares ao diabo. Então, eu sofri muito, eu saí da igreja, eu fiquei muito triste com toda a liderança, com tudo que aconteceu, por não terem me procurado, eu me senti um nada, um vazio, eu me senti um lixo, e por muitas vezes eu acreditei que eu era aquela pessoa má, que relatavam, que mentiram, que me julgaram. E isso me causou sofrimento e me levou de volta para o mundo. Uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida onde eu saía, onde eu farreava, onde eu bebia, onde eu fumava, onde eu fazia tudo o que eu queria e tinha vontade. Mas no fim das contas eu chegava em casa, olhava para o meu quarto, que era um quarto de oração, era um quarto onde eu trancava a porta do meu quarto e vinha oração e dizia, Senhor, o que é que eu estou fazendo? E mesmo jogada ao mundo, na lama, no lixo do mundo, vamos dizer assim, porque eu me entregava aos prazeres mesmo. E hoje eu quero dizer assim, que não é Jesus que faz com que nos afastemos da igreja. Não é Jesus que machuca a gente, pelo contrário, ele próprio se machucou na cruz do Calvário por mim e por você. Mas é o ser humano, porque o ser humano é falho, o ser humano é caído, o ser humano tem o mal dentro de si. Por mais que a gente busque o bem, o mal, ele clama também dentro de nós. E nós temos que ter o domínio próprio, o controle, né? A mansidão, então, é o ser humano que ocasiona tudo isso. Naquele momento eu era imatura, espiritualmente, pessoalmente, e não entendia isso e me ofendi com Cristo. Mas, na verdade, depois de um tempo eu voltei, que isso vai ser um outro testemunho, o porquê que aconteceu. E tudo é aprendizado. Não é fácil para o mundo voltar. A gente conhece a história do filho pródigo. Então, eu vivi esse lamaçal. Eu vivi toda essa vida de lama, né? De fome espiritual, porque a gente perde até tudo que nós aprendemos, nós perdemos. E o que é que acontece? A gente que já conhece a Cristo, por mais que seja magoado por pessoas, porque não é Cristo, o que eu quero dizer aqui é que não é Cristo que nos magoa. Cristo próprio se doou, se magoou, se feriu, foi castigado por mim e por você, né? E aí você me pergunta, Kelly, mas por que acontece isso? Acontece porque o ser humano é falho, minha gente. Dentro da igreja, nós não estamos lidando com pessoas perfeitas. Nós estamos lidando com pessoas que estão passando por processos, pessoas falhas como eu e você, entendeu? Eu posso chegar ali magoar de alguma forma, isso não vai dizer que foi Cristo, mas foi aquele carnal, foi aquele do momento, foi aquele emocional que me magoou, porque eu estou buscando a Cristo todos os dias, eu estou buscando ser aperfeiçoada cada dia. Hoje eu tenho essa vivência, essa experiência, mas lá eu não tive. E graças a Deus eu voltei para Jesus, né? Porque é muito triste uma pessoa que conhece a Cristo, que viveu o seu primeiro amor, que teve a mão no arado do Senhor e se afastar. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero clamar? Vocês que foram magoados pela igreja, né? Não foi Jesus que te magoou, pelo contrário, Jesus te amou. Jesus se entregou por você. Jesus, ele escolheu te amar. O maior ato de amor, de prova de amor, foi o que Cristo fez por mim e por você. E não foi Cristo que te abandonou, não foi Cristo que te machucou, pelo contrário, ele te acolheu.
Ele te deu identidade. Ele te fez filha de Deus, filha e filho de Deus, certo? E ele escolheu te amar, porque o amor, ele não é uma emoção. Enquanto a gente não aprender que o amor não é uma emoção, mas sim uma escolha, a gente vai entender a essência do amor de Cristo. E por mais que a gente busque, a gente não vai compreender também. Mas Jesus, ele jamais te aponta. Jesus jamais te julga. Ele te ama todos os dias. Todos os dias que você abre os seus olhos, Jesus está ali te amando. Todos os dias que você respira, você está clamando o nome dele. Jesus está dizendo, eu te amo, minha filha. Eu te amo, meu filho. Então, todo instante da tua vida, seja um momento ruim ou um momento bom, Jesus está ali contigo, está dizendo, eu estou aqui, eu estou cuidando de ti. Eu te amo. Eu seguro na tua mão. Eu sou o Deus que te fortalece. Eu sou o Deus que te protege. Eu sou o Deus que te guarda. Então, meus irmãos queridos, você que saiu da igreja por ter sido machucado por um ser humano e não por Cristo, porque você não foi machucado por Cristo, não deixe que o inimigo que tomou conta do mal que habitava no coração daquela pessoa, uma brecha que ela deixou aberta, não deixe que isso afaste você de Cristo. Porque Jesus já escolheu você. Jesus já pagou o preço do pecado por você. Jesus escolheu te amar. E Ele te quer do lado dele. Ele te chama. Ele tem promessa de vida eterna. Ele tem promessa da Nova Jerusalém. Ele quer ceiar contigo. Ele quer viver contigo. E para finalizar, todo esse amor que Cristo tem, lá em Apocalipse 3, 20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Essa é a promessa de Cristo. Cristo tem batido na porta do teu coração. Abre a porta do teu coração. Deixa Jesus entrar, deixa Jesus fazer morada. O agir é dele, a transformação é dele. Só aceite somente a Cristo. Escuta o teu coração, bota a mão no teu coração hoje e diz, Cristo Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida, porque o Senhor me amou primeiro.